Existe purgatório? O tema de hoje vai falar sobre purgatório, se há salvação após a morte. Você acredita que há salvação após a morte? É claro. Se você acredita, deixa aí nos comentários. Se você não acredita, deixa aí um comentário que comprova que não pode haver salvação após a morte. Vamos começar o tema. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Sou aqui o diácono Tiago. Você está no canal Didática Bíblica e hoje nós vamos falar se há salvação após a morte. E antes de começarmos o assunto, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, nos ajude a crescer em nosso canal e eu creio que Deus vai abençoar cada dia a sua vida, assim como Ele já tem abençoado. Daqui a pouco o cenário aqui está mudando porque você está colaborando com as suas visualizações, você está colaborando com o seu like, você está colaborando com a sua inscrição. Então se inscreva, nos ajude a crescer, porque eu sei que Deus vai abençoar a tua vida. Compartilhe esse assunto. Compartilhe esse assunto no Facebook, Instagram, WhatsApp. Ele é muito importante para a nossa fé, para a nossa base bíblica, tá bom? Então, nesse assunto, você não pode nem perder e nem deixar o seu irmão perder. Compartilha com ele pelo Facebook, compartilha com ele pelo WhatsApp e nós vamos crescer juntos para a honra e a glória do nome do Senhor. Vamos ler um texto base aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde o escritor da carta vai dizer o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o próprio escritor do livro de Hebreus, ele vai dizer que após a morte não existe purgatório, não existe segunda chance, existe o juízo. A pessoa é julgada a partir do momento da sua morte. Ela já tem a consciência para onde ela vai. A palavra consciência vem de alma. A alma é a nossa consciência, é a parte do ser humano que entende o que vai acontecer consigo se morrer com Cristo ou se morrer sem Cristo. Então a própria alma do homem já sabe para onde ela vai se ele morre agora com Cristo ou sem Cristo. Exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Jesus ele diz assim: E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não pode matar a alma, não pode. A alma não morre, não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, Jesus não está falando que a alma morre. Ele está falando que o corpo morre, mas a alma não morre, ok? E aqui ele diz o destino final daquele que morre sem Deus. Qual é o destino final? É perecer tanto o corpo quanto a alma. Juízo final, Apocalipse capítulo 20. Depois você lê lá. Então, Jesus ele dá um exemplo de uma pessoa que morre sem Cristo aqui nesse momento. Jesus ele fala que o homem vai perecer no inferno sem Deus e a sua alma também irá junto. Ou seja, a primeira coisa que acontece com o homem quando morre sem Deus é ele ter a consciência para onde ele vai. A sua alma vai com ele. Ou seja, então ele sabe por que ele está ali. Seja no paraíso, seja no inferno, no lugar de sofrimento, mas ele sabe por que ele foi para lá. Porque Jesus ele diz que Deus pode fazer o homem perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Ok? E outra coisa, se a gente ler aqui Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 12, a palavra de Deus diz assim: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Ok? Então Deus abomina a prática da consulta
aos mortos. Não existe consulta aos mortos. Eu vou falar sobre o tema lá em 1 Samuel capítulo 28, sobre Saul consultando o espírito do profeta Samuel, que já estava morto. Ali era o próprio profeta Samuel? Será que era o próprio Samuel que se apresentou para Saul? Nós vamos dar uma explicação. Será que a Bíblia está concordando com o espiritismo ou algo do tipo? Nós vamos, nesse vídeo que eu vou ainda fazer, tirar essas dúvidas também sobre Samuel. Se Samuel realmente foi consultado por Saul e se Samuel realmente respondeu ao que Saul queria responder. E voltando ao tema dos mortos, então Deus ele proíbe a consulta aos mortos, adivinhação, adivinhadores, ok? Tudo isso Deus ele abomina, ok? Então é a continuação do que é o que o próprio Jesus estava falando. Ele disse que o homem, quando ele morre, a alma perece no inferno. E isso quando ele morre sem Deus. O escritor do livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele fala que após a morte, cessou, acabou, segue-se o juízo, ok? E da onde surgiu a doutrina do purgatório? Bom, a doutrina do purgatório, ela foi uma doutrina que antecedeu até mesmo os ensinamentos do próprio Cristo, do próprio Jesus, mas foram doutrinas que foram acrescentadas no período do silêncio de Deus, ou seja, entre Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, e o ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, não se ouve profeta, não houve profeta. E o que aconteceu? Deus passou 400 anos sem falar com o seu povo. Nesse período, foi o período onde Tobias e o período dos Macabeus existiu, que existe o primeiro livro e o segundo livro de Macabeus, que são livros apócrifos da própria Igreja Católica. A palavra apócrifo quer dizer algo que é clandestino, ou seja, os livros que foram acrescentados pela Igreja Católica como livros inspirados por Deus, na verdade foram livros clandestinos, pois os próprios judeus sabem os livros que fazem parte do cânon do Antigo Testamento. E como Macabeus não faz parte do Antigo Testamento e nem Tobias faz parte do Antigo Testamento por ser um acréscimo da própria Igreja Católica, então aqui já cai por terra, porque as doutrinas da oração pelos mortos se encontram nesses livros, capítulo 12 de 2 Macabeus, ok? Então, o sustento do purgatório foi uma ideia da Igreja Católica, que a partir do século XII começou a disseminar, no século XV ganhou força, e até os dias de hoje está incrementada, onde também teve uma seita que evoluiu muito, cresceu muito em nosso meio cristão, até mesmo no meio evangélico, que foi o Espiritismo, mas que perde força quando nós passamos para nosso livro de fé, de prática, que é a Bíblia Sagrada. Então Deus condena o Espiritismo, a consulta aos mortos, e o purgatório, como nós falamos, é uma questão de tradição ou até mesmo doutrina da Igreja Católica, mas nada de conceitos bíblicos sobre a doutrina do purgatório. Então morreu, segue-se o juízo, é o que a palavra de Deus fala. Tá bom. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, Jesus ele conta a parábola do rico e do Lázaro, certo? Mas do versículo 23 ao 26 nos dá algumas respostas que é pertinente para o assunto. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, neste ensinamento nós aprendemos duas coisas. Se nós lermos o resto dos versículos, o rico ele vai pedir que Deus, ou o pai Abraão, envie um anjo para dar testemunho sobre um anjo, ou o próprio Lázaro, para dar testemunho
para eles não irem àquele lugar. E o pai Abraão de prontidão responde: eles não ouvirão aos mortos. O que eles têm para ouvirem é Moisés e os profetas. Em outras palavras, a expressão Moisés e os profetas é uma interpretação da representação da lei, ou seja, Moisés, o próprio criador das leis, e os profetas, que numa representação simbólica pode representar até mesmo o próprio Elias. Ok? Então, Jesus, neste momento, contando a parábola, ele explica que não há salvação. Ok? Não pode de lá ninguém passar para cá e nem o que está embaixo passar para cima, ok? Então essa questão de pessoa morrer e receber uma salvação ainda, oração pelos mortos, qualquer coisa assim, não existe, é antibíblico, é fora da palavra de Deus, ok? Não ore por mortos, não adianta, morreu, segue-se o juízo, viva a vida agora. Busque ao Senhor agora. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. E aqui a parábola do rico e do Lázaro deixa bem claro. Após a morte, segue-se o juízo. Quem está no céu não pode ir para o inferno e quem está no inferno não pode ir para o céu. Então, a pergunta novamente foi feita no início. Existe salvação após a morte? Sim ou não? Não. Não existe salvação após a morte. A salvação é agora. O homem tem oportunidades quantas vezes ele quiser, em vida, mas após a morte o homem não tem mais oportunidade. Então busque ao Senhor hoje, busque a Deus nesse momento, ok? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, ajude o nosso canal a crescer. Deus abençoe sua vida. Compartilha isso, porque é importante. Compartilha isso com os teus amigos, compartilha isso com a tua igreja e Deus abençoe a sua vida e em cada momento Deus possa prosperar o teu caminho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.